Lázaro Barbosa de Souza, o serial killer do Distrito Federal, que tá deixando muita gente sem dormir. Lázaro, que também é conhecido pelo apelido de Índio, e agora como Carrasco do INCRA 9, tem 32 anos, nasceu no dia 27 de agosto de 1988 em Barra do Mendes, Bahia. Segundo a polícia, ele morou em Sol Nascente, Águas Lindas de Goiás e em torno do Distrito Federal. Ele é casado com uma menina de 19 anos e tem 2 filhas. Uma menina de 2 anos com essa moça, que não foi identificada, e mais outra filha de 4 anos com outra mulher. Ele acumula passagens por homicídio, estupro, 3 fugas de penitenciária, e o histórico criminal do homem é apontado como psicopata imprevisível. Há uma observação nesse caso: o termo serial killer que está sendo usado pela mídia tecnicamente estaria errado segundo um psicólogo forense. Ele na verdade se trata de um spree killer, ou seja, assassino relâmpago. Uma explicação bem rápida. Um serial killer é um indivíduo que comete vários homicídios com um intervalo de tempo entre eles, chamado período de calmaria. E normalmente as vítimas têm a mesma faixa etária, sexo, raça. Elas são escolhidas dentro desse perfil e são objetos de fantasia do serial killer, seguindo um modus operandi, e às vezes ele até deixa sua assinatura na cena do crime. Modus operandi é uma expressão em latim utilizada para designar um modo de agir ou alguma forma de executar uma atividade seguindo um conjunto de procedimentos semelhantes. Então, o spree killer, que é o assassino relâmpago, mata várias pessoas em um período de horas, semanas, dias. Ele não passa por fases que tem que se acalmar e matar novamente. Ele não tem esse período de calmaria. Ele age impulsivamente, agressivamente. As pessoas estão na hora errada, no lugar errado. Basicamente, ele vai simplesmente matando. E realmente essa é a forma que ele está agindo, de forma impulsiva, agressiva. Segundo um laudo criminológico emitido em 2013, enquanto ele ainda estava preso, o maníaco tem características de personalidade agressiva, impulsiva, instabilidade emocional, falta de controle, preocupações sexuais, sentimentos de angústia. Resumindo, um psicopata imprevisível. Vou falar um pouco também sobre os pais dele. Edinaldo Barbosa Magalhães, de 57 anos, casou com a mãe de Lázaro, Eva Maria Souza, em Barra do Mendes, Bahia, quando eles eram bem jovens. O relacionamento do casal foi marcado por brigas, agressões, traições, e quando o casal se separou, Lázaro e o irmão dele, Deusdete, eram bem pequenininhos. O irmão mais novo de Lázaro morreu há 5 anos atrás, durante um acerto de contas em Goiás. Ele também era envolvido com homicídios e roubos. Então, segundo o pai, ele não tem contato com Lázaro. Chamou o filho de monstro e disse que ele é possuído pelo demônio. E hoje em dia ele já tem outra família. Já a mãe de Lázaro, Eva Maria de Souza, segundo o relato dos vizinhos, ela se mudou de Sol Nascente, onde morava, pouco antes de Lázaro cometer os assassinatos no dia 9 de junho. Segundo os mesmos vizinhos, ela se mudou devido ao envolvimento do filho com o crime. Comerciantes e moradores locais de Sol Nascente contaram que Lázaro assassinou o caseiro de uma chácara próxima, e após isso ele teria sido jurado de morte pelo povo local, e ofereceram até um prêmio pela cabeça dele. E detalhe que esse crime não foi registrado na polícia. E agora eu vou falar sobre o registro criminal dele. Em 2007, na Bahia, quando ele tinha 19 anos, ele matou 2 homens que tentavam proteger uma garota que Lázaro perseguia por estar supostamente apaixonado. Após o crime, ele fugiu e se escondeu nas matas durante 15 dias. A caçada só chegou ao fim porque ele se entregou para a polícia, porque ele estava muito machucado. Só que 10 dias depois ele fugiu da prisão. Então ele ficou foragido por 2 anos. Em 2009, ele migrou para Brasília, no Distrito Federal, preso pelos crimes de estupro, roubo, porte de arma, e durante os 4 anos que ele estava preso, foi feito aquele laudo criminológico que eu falei anteriormente, decretando ele como um psicopata imprevisível. Aí, em 2014, um ano após isso, a justiça autorizou a conversão da prisão de Lázaro para o regime semiaberto. Por quê? Bom, 2 anos depois, em 2016, ele fugiu da unidade prisional do regime semiaberto. Então, em março de 2018, Lázaro é recapturado pela polícia de Águas Lindas de Goiás. 4 meses depois, ele fugiu desse presídio também. Agora vamos para os crimes mais recentes. Entre o dia 8 e 9 de abril de 2020, na região conhecida como Antinha de Baixo, zona rural de Santo Antônio, Lázaro invadiu uma chácara onde estavam 4 idosos. Durante o roubo, ele agrediu fisicamente os velhinhos, roubou alguns bens como celulares, e uma das vítimas foi atingida com um machado na cabeça. Então ele fugiu. Pulando mais ou menos um ano, no dia 26 de abril de 2021, ele invadiu uma casa no Sol Nascente e levou uma mulher de 39 anos para o mato e a estuprou, enquanto deixou o marido e o filho dela dentro da casa num quarto trancados. E depois fugiu. Menos de um mês depois, no dia 17 de maio, na mesma região de Sol Nascente, ele fez outra família de refém. Um
modus operandi dele mais ou menos da mesma forma. Ele entra com uma arma, com uma faca, prendeu os homens dentro de um quarto e fez as mulheres cozinharem nuas. Nesse caso, ninguém ficou ferido e ele fugiu. Então, no dia 9 de junho de 2021, agora na quarta-feira, foi quando começou a caçada por esse assassino. Ele invadiu essa chácara em Ceilândia, Distrito Federal, e matou uma família. Cláudio, de 48 anos, os filhos do casal, Gustavo, de 21, e Carlos Eduardo, de 15 anos. Os 3 membros da família foram encontrados dentro de um quarto com marcas de tiro e faca. E a mãe dos meninos, Cleonice, de 43 anos, foi levada como refém. Só pulando um pouquinho a linha do tempo, ela foi encontrada no dia 12, no sábado, na mesma região, próximo a um córrego, com o corpo nu e com marcas de faca. Segundo a investigação, ele invadiu a casa e Cleonice percebeu o arrombamento e ligou rapidamente para um familiar para pedir ajuda. Lázaro, percebendo que ela havia chamado a polícia, matou a família e levou ela como refém. E pela ordem cronológica dos fatos, provavelmente ele matou ela no mesmo dia. A polícia e os familiares chegaram em média 10 minutos depois do ocorrido e se depararam com uma cena horrenda. Inclusive, a polícia também está investigando a participação de outras pessoas nesse crime. E o local que ele cometeu esses assassinatos foi mais ou menos aqui. Já no dia 10 de junho, na quinta-feira, ele invadiu outra chácara na mesma região do INCRA 9, no núcleo rural Alexandre Guzmão. Então ele veio daqui e foi pra cá. A proprietária é de 40 anos e o caseiro de 18 foram feitos reféns. Segundo as vítimas, ele apenas olhou o jornal na televisão e pediu para ela cozinhar uma comida. E ainda contou que acabara de assassinar uma família. Detalhe, disse que não estava sozinho, que tinha sido um roubo que tinha dado errado e que ele não estava mais com Cleonice. Depois disso, na sexta-feira, no dia 11 de junho, ele roubou um carro, um Fiat Palio, em Ceilândia e dirigiu até Cocalzinho de Goiás. Chegando lá, ele abandonou o carro na BR-070 e incendiou o veículo para dificultar o seu reconhecimento. Segundo as investigações, ele encontrou lá um comparsa que ajudou ele a executar o plano. No dia 12 de junho, no sábado, a polícia encontra o corpo de Cleonice. Como eu já tinha falado anteriormente, porém agora eu tô seguindo a ordem cronológica dos fatos. Aqui onde ele matou a família dela. E aqui é o local onde encontraram o corpo dela, localizado no meio da mata. E durante a investigação, a polícia encontrou 2 locais onde ele tinha esconderijos, que segundo a polícia, ele já usa esses locais há bastante tempo. Os esconderijos tinham roupas, cobertas, e um deles ficava a mais ou menos 10 minutos de caminhada onde foi encontrado o corpo de Cleonice. A polícia também informou que ele é um mateiro experiente e caçador, ou seja, ele tem experiência nas matas, ele dorme em árvores, ele se esconde em buracos, por isso está sendo tão difícil encontrá-lo. Bom, e continuando o percurso dele, lembra que eu falei que ele roubou o carro e foi de Edinlândia até Cocalzinho de Goiás e colocou fogo no Palio. Bom, quando ele entrou pra dentro da mata, ele mais uma vez invadiu outra chácara. Isso no dia 12 de junho, no sábado, em Cocalzinho de Goiás. Lá ele baleou 3 pessoas, que 2 estão em estado grave, roubou 2 armas, tentou colocar fogo na propriedade, trocou tiros com a polícia novamente e fugiu para a mata. No dia 13 de junho, no domingo, ele furtou outro carro que estava estacionado na rua, um Corsa vermelho, e fugiu de Cocalzinho de Goiás para Edinlândia. Porém, no caminho, quando ele avistou um ponto de bloqueio montado pela polícia, ele, já chegando em Edinlândia, pulou do carro e fugiu novamente para a mata. 14 de junho, na segunda-feira, a polícia do Distrito Federal e Goiás fizeram um cerco em 34 propriedades da região de Edinlândia. Nesse dia, ele foi capturado por uma câmera de segurança em um curral. Essa chácara é localizada entre Edinlândia e Girassol, e a polícia acredita que ele passou a noite de segunda para terça. A informação é que ele estava dormindo dentro de uma leiteira e também estava com uma mochila nas costas. O caseiro da chácara falou que ele se aproximou e Lázaro apenas pediu um prato de comida e disse que não iria machucá-lo. Mas, com medo que o senhor fosse chamar a polícia, Lázaro simplesmente fugiu para dentro da mata novamente. Continuando a sua fuga, pessoas avistaram ele em uma chácara e chamaram a polícia. Olha o vídeo. Tá aqui em casa. Tá tudo aqui, tá tudo aqui. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Não, gritaram aqui. Pra esse rumo aí do mato, moço. Esse rumo que gritaram. Fugindo por essa mata em Edilândia, Goiás, ele invadiu outra fazenda chamada Grota d'Água e fez de refém uma família, um casal e uma menina adolescente. A família, inclusive, falou que a polícia estava lá fora e que ele foi muito rápido. Assim que eles não perceberam, Lázaro entrou dentro da casa e colocou a arma na cabeça do pai. A adolescente conseguiu se esconder embaixo da cama e, como tinha ficado com o número do policial para qualquer coisa ligar para ele, ela rapidamente mandou uma mensagem escrita: "Socorro, Lázaro está aqui em casa". Logo em seguida, a polícia ligou para a menina e foi aí que Lázaro encontrou o adolescente. Lázaro então arrastou o casal e a filha até o rio. A família relatou a astúcia de Lázaro, dizendo que ele só anda no rio para não deixar rastro para os cães não encontrarem.
Assim que a polícia viu que ele estava com os reféns no rio, começaram uma troca de tiros. Foi aí que um dos policiais foi atingido no rosto, mas foi levado de helicóptero e passa bem. E nesse momento, Lázaro se afastou da família. Agora olha algumas imagens. Junta quanto pra tirar? Tiver apoio. Precisa. Vamos? Bora prosseguir, bora. Vamos dar apoio pra tirar as vítimas. Ei! Vamos dar apoio pra tirar as vítimas. Quarta-feira, dia 16, ele invadiu outra casa que fica a mais ou menos 8 quilômetros de Edilândia, Goiás. Mas dessa vez não tinha ninguém, ele simplesmente arrombou a casa, comeu e fugiu. A porta aqui que o cara arrombou. Só tudinho aqui. Não leva dinheiro, dinheiro ele não leva. Tá procurando é arma e comida. Comeu o tanto que ele quis aqui, o que ele achou pronto que ele comeu. Já são mais de 200 policiais que estão à procura de Lázaro, tem homens à paisana, helicópteros, drone com infravermelho, cães farejadores. E segundo o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodinei Miranda, eles já estão bem perto de capturar o Lázaro. O que está dificultando muito é porque a região é cheia de matas, de rios. E segundo a própria polícia, ele é um mateiro e caçador experiente. Ele tem técnicas de camuflagem, ele dorme em cima de árvores, ele entra pra dentro de buraco. Realmente e infelizmente ele tá dando um baile nos policiais. Inclusive tem até esse meme no Twitter de onde o Lázaro estaria. Mas já puxando esse assunto, agora vamos falar de uma parte meio sobrenatural que tá surgindo nesse caso. E com certeza vocês viram em alguma reportagem, alguma coisa do tipo, ele está fazendo um ritual ou notícia como essa do G1. Que inclusive com razão as pessoas estão chamando de uma puta intolerância religiosa. Porque na verdade vocês sabem, como em qualquer religião existem pessoas boas e pessoas ruins. E só para vocês entenderem, por causa de reportagem assim, algumas pessoas de religiões como Candomblé e Umbanda acabam sendo atacadas. Ou seja, isso é uma incitação à intolerância religiosa. E chamando de satanismo, misturando as religiões, criando até entre os policiais um satanic panic. O que acontece é que na casa do Sol Nascente, onde a mãe dele morava, foi encontrado pentagramas e alguns objetos. São apenas altares e objetos de adoração de certa religião. Em outras reportagens também dizia que tinha mechas de cabelo e coisas bem estranhas dentro da casa. Durante uma entrevista com a esposa dele, ela falou que isso seria somente fake news. E segundo informações que estão rolando que não é nada confirmado, ela disse que lançou um feitiço e que ele não seria pego enquanto ela estivesse viva. Esse print que tá rolando nas redes sociais dizendo que o avô dele sabia algumas rezas de entidades e passou para o Lázaro. E que através dessas rezas, Lázaro conseguia se camuflar temporariamente para que os policiais não o vissem. Mas acredito que seja mais pelas habilidades de camuflagem do Lázaro do que alguma reza de entidade do mal. Também tá rolando 2 vídeos bem estranhos. Um dos vídeos é esse, que durante uma fuga de Lázaro de uma fazenda, os policiais chegaram para falar com as pessoas. Devido ao tempo dando alguns trovões no céu, enquanto eles estavam fazendo uma filmagem, apareceu essa imagem no fundo. Eu vi um repórter afirmando que na verdade não passavam de árvores. Mas confesso que é bem estranho. E se o homem é um tal do mateiro experiente, ele poderia sim estar nos telhados se escondendo naquele momento, né? Mas isso não é nada confirmado e eles continuam dizendo que eram apenas árvores no fundo. Olha o vídeo. Macabro, né? Não pode ser só coincidência. E o outro vídeo se trata dessa filmagem de uma câmera de segurança da casa que captou uma coisa meio estranha. A vaquinha aqui, né? Vai sair, tipo, meio com a galinha no vulto de uma galinha, sei lá o que, vê? Ó. Correndo aqui. Ó lá. Sumiu. Eu achei o vídeo original e vou mostrar aqui pra vocês. Na minha opinião, é algum bichinho que tava passando ali, mas que é bem estranho, é. Eu coloquei a câmera um pouquinho mais lenta, mas dá pra ver direitinho aqui, ó. Realmente sai um bichinho, ele corre, mas quando chega mais ou menos por aqui, ele some. O pior é que parece mesmo o vulto de um fantasma. E analisando mais pelo lado cético, provavelmente era algum bichinho que tava passando ali e a câmera não captou muito bem. A câmera estava muito longe, o tempo estava com neblina, mas vai saber, né? E finalizando essa parte meio sobrenatural, a informação que rola é que algumas vítimas teriam confirmado que o próprio Lázaro disse que estava possuído pelo demônio e que ele arrastaria com ele todo mundo que ele pudesse. Bom, vamos lá. Se ele realmente falou isso para as pessoas, é plausível que Lázaro esteja em surto psicótico e esteja realmente acreditando estar possuído por um demônio. E isso estaria motivando ele a continuar essa onda de crimes. Mas também é possível que ele esteja usando essa afirmação para depois se auto-inocentar dos seus atos.
Ou como algumas pessoas acreditam, ele poderia estar sim sobre alguma influência do mal. Deixe aqui sua opinião. E o que acontecer em seguida eu vou atualizando vocês através do meu story. Por enquanto ele ainda continua foragido, e se você mora por essa região, tome cuidado.